Capítulo 146. Não intimide minha jovem senhorita. Sob o olhar de todos, ele entrou na carruagem. Na carruagem, além de Amy, também estava Van Lingling. Senhor Lei, quanto tempo não nos vemos? Van Lingling sorriu para Luyan. Luyan também retribuiu com um sorriso gentil. Faz muito tempo. O humor de Luyan ainda estava muito bom depois de ser cumprimentado por uma linda mulher. Amy sentou-se ao lado de Van Lingling e olhou para Luyan com seus olhos grandes e fofos. Lei Feng. Você tem se esforçado bastante no seu cultivo. Como está a força dele? Estou quase no auge do primeiro nível agora. Minha força de combate aumentou muito em comparação com quando eu estava na floresta enevoada. Então, ela sorriu orgulhosa. Com a minha força atual, posso definitivamente derrotar você facilmente. Luyan ficou um pouco surpreso. Ele não imaginava que a velocidade de cultivo de Amy fosse tão rápida. Ela já estava perto do pico do nível 1. Sua taxa de absorção de poder espiritual era definitivamente mais rápida que a de Amy. No entanto, pensando bem, Amy era da família do imperador, afinal. Os recursos de cultivo que ela possuía definitivamente não eram algo com o qual Luyan pudesse se comparar. Ela definitivamente teria tesouros celestiais que eram melhores que cristais espirituais. Com esse pensamento, Luyan ficou aliviado. Ele olhou para Amy com um sorriso. Como esperado da Amy. Você é incrível. Vou ter que contar com você nas ruínas. HMPH. Afinal, você é essa mocinha. Não tem outro jeito, você pode simplesmente me seguir quando chegar a hora. Amy colocou as mãos na cintura e ficou muito orgulhosa. Van Lingling esfregou a testa e sorriu desamparadamente ao ver o olhar presunçoso de Amy. Sua jovem senhorita era realmente fácil de enganar. Ela foi tão facilmente persuadida por esse jovem que ficou tonta. Ela tinha que ficar de olho nela, caso a jovem fosse enganada por aquele rapaz. Enquanto pensava nisso, ela usou sua energia espiritual para enviar uma transmissão de voz. Senhor Lei, por favor, não intimide minha jovem senhorita desse jeito. Minha jovem senhorita é muito inocente. Luyan fez uma cara inocente. Senhorita Lingling, eu sou inocente. Estou elogiando a Amy. Van Lingling olhou para Luyan com ressentimento. Ela não sabia o que esse jovem estava pensando. Porque era assim que ela geralmente enganava sua jovem senhorita. Ninguém entendeu isso melhor do que ela. Luyan ficou constrangido com o olhar ressentido de Van Lingling. Tossiu e desviou o olhar. Ele mudou de assunto. Amy, vamos sozinhos desta vez. Claro que não. As elites da minha equipe de aventureiros já estão esperando por você na formação de teletransporte. Você é o único que sobrou. Eu trouxe Lingling aqui para te buscar. Luyan entendeu de repente. Ele olhou para Van Lingling. Senhorita Lingling, você quer ir conosco? Meu cultivo já ultrapassou o primeiro nível, então não posso entrar, sorriu Van Lingling. Luyan assentiu em compreensão. Van Lingling olhou para Luyan e disse. Quando chegar a hora, terei que incomodar o senhor Lei para cuidar da jovem. Luyan assentiu. Não se preocupe. Eu cuidarei bem da Amy. O quê? Não preciso que cuidem de mim. Eu cuido do Lei Feng. Ao ouvir isso, Amy ficou imediatamente indignada. Van Lingling acenou com a cabeça seriamente. Senhorita, embora a senhora seja poderosa, como líder, não pode fazer tudo sozinha. Você tem que deixar os outros lutarem por você, certo? Com o talento e a força do senhor Lei, ele pode ser seu orgulhoso assistente. Ao ouvir isso, Amy assentiu após pensar um pouco. Lingling, você tem razão. Luyan ficou sem palavras. Ele lançou um olhar estranho para Van Lingling. Bom rapaz, você é mais habilidoso que eu. Van Lingling notou os olhos de Luyan e sorriu para ele. Capítulo 147. Mundo de Aço, Cidade Flutuante 1. A carruagem avançou e logo chegou ao salão de teletransporte da cidade de Avenlu. Diferentemente das cidades iniciais, cidades grandes como Avenlu geralmente possuíam sistemas de teletransporte instalados. Eles podiam se teletransportar entre a aliança ou as cidades que vinham com a terra de origem.
É claro que havia um preço a pagar para ativar o ponto de ancoragem. Luan já havia aprendido sobre a cidade de Avenluru. O salão de teletransporte na cidade de Avenluru tinha apenas 4 pontos de ancoragem de teletransporte. Uma delas era ir para a cidade central do continente Nuvem Branca, a cidade Nuvem Branca. Os 3 restantes foram para Leon City, Maple City e Moonfall City. A cidade da Lua Caída era aliada da cidade de Avenluru. As outras 2 cidades representavam o Império de Leão e o Império do Bordo Vermelho, que ficava próximo ao Império de Leão. O salão de teletransporte da cidade de Avenluru era um enorme edifício branco. A carruagem parou em frente ao prédio. Luan e os outros 2 desceram. Luan olhou ao redor e percebeu que havia um mar de pessoas do lado de fora do salão. Tanta gente, disse Amy surpresa. Esta foi a primeira vez de Amy no salão de teletransporte. Van Glingling sorriu e explicou. Uma das entradas para as ruínas mecânicas de Ayer fica nos subúrbios da cidade do Bordo Vermelho. Não temos entrada na cidade de Avenluru, então esses guerreiros de estágio 1 só podem ir para a cidade do Bordo Vermelho através da matriz de teletransporte. Naturalmente, havia mais pessoas do que antes. Normalmente não há tantas pessoas. Amy assentiu em compreensão. Senhorita, vamos pela passagem VIP. Já organizei a formação de teletransporte. E quanto a Xixi e os outros? Xixi e os outros já estão nos esperando lá dentro. Van Glingling riu. Ela conduziu Amy e Luan pela entrada principal, por uma passagem VIP guardada pelos guardas de Avenluru. Eles não andaram muito antes de chegarem a uma sala enorme. Mais de 20 jovens esperavam ao lado da sala. A área central era circular, com um raio de mais de 20 metros, e a área estava gravada com padrões complexos. Este era um conjunto de teletransporte. Quando essas jovens viram Luan e os outros 2 entrarem, todas se aproximaram deles. A líder do grupo era uma garota de cabelos pretos e aparência delicada. Senhorita, você está aqui. Então, ela se virou para olhar para Luan, que estava ao lado, com um olhar curioso. Não apenas a garota de cabelo preto, mas os outros também estavam olhando para Luan, com os olhos brilhando de curiosidade. Luan olhou para essas jovens e percebeu que elas não pareciam muito velhas. O mais velho provavelmente tinha apenas 20 e poucos anos. Se não fosse do grupo dos gênios, seria considerado um gênio em qualquer outra academia de guerreiros genéticos. Como membros da equipe de aventureiros de Amy, esses membros eram de altíssima qualidade. Amy foi apresentada a Luan com um sorriso. Lei Feng, você viu isso? Esta é a minha equipe de aventureiros. São todos guerreiros no auge do primeiro estágio. Este é Lin Xixi, meu vice-capitão. Luan sorriu e acenou com a cabeça para Lin Xixi. Vice-capitão Lin, como vai? Lin Xixi avaliou Luan e sorriu. Ouvi da moça que o senhor é muito forte, senhor Lei, e até fui buscá-lo. Minha equipe e eu estamos muito curiosos sobre a sua força. Luan sorriu. Iremos para as ruínas em breve. Você verá. Ao ver o olhar confiante de Luan, os olhos de Lin Xixi brilharam. Ela assentiu e sorriu. Então vou esperar para ver. Certo, vamos lá, disse Van Glingling com um sorriso. Fiquem na matriz de teletransporte. O grupo de pessoas chegou ao conjunto de teletransporte. Luan estava ao lado de Amy e Van Glingling, cercado por garotas. Ele ficou um pouco envergonhado. Porque ele era o único homem ali. Ela tinha a ilusão de estar em um país de mulheres. Felizmente, o constrangimento de Luan não durou muito. As linhas da rede de teletransporte se iluminaram e uma luz branca envolveu todos. Luan sentiu seu corpo girar algumas vezes antes que a luz branca se dissipasse. Quando a luz branca se dissipou, Luan percebeu que o ambiente ao redor havia mudado. As paredes da antiga sala VIP eram todas brancas, mas esta era cinza. Os funcionários ao lado também eram diferentes das pessoas na sala VIP. Entretanto, suas expressões respeitosas para com Luan e os outros não foram diferentes. Afinal, aqueles que conseguiam usar o sistema de teletransporte VIP eram todos figurões. Chegamos. Saiam.
Van Glingling conduziu Amy e os outros para fora do salão de teletransporte e rapidamente chegou lá fora. Havia mais pessoas do lado de fora do salão de teletransporte na cidade do Bordo Vermelho do que na cidade de Avenlu. Afinal, a cidade de Avenlu não era a única cidade humana. Havia outras cidades que seriam teletransportadas para cá e entrariam nas ruínas pela única entrada próxima. Depois de deixar o salão de teletransporte, Luan e os outros não pararam e deixaram a cidade do Bordo Vermelho. Havia uma planície fora de Red Maple City. A entrada para as ruínas mecânicas de Ayer ficava a sudeste de Red Maple City, a apenas 10 quilômetros de distância da cidade. Quando Luan e os outros chegaram à entrada, ela já estava lotada e vasta. A atenção de Luan não estava mais nas pessoas ao seu redor. Em vez disso, ele olhou para o céu com choque nos olhos. No céu azul claro, havia a projeção de uma cidade enorme. A cidade era composta por altos prédios de aço, e havia densos carros voadores voando dentro deles, como se abelhas estivessem voando em um favo de mel. No céu acima da cidade de aço, havia até enormes cidades flutuantes, que eram conectadas à cidade de aço por elevadores de ar. Os olhos de Luan estavam cheios de choque. A cidade na projeção parecia muito mais avançada que a tecnologia do planeta Dak. Esta é a projeção mundial das ruínas mecânicas de Ayer. Parece realmente poderosa. Capítulo 148. Mundo de Aço, Cidade Flutuante 2. Os olhos de Amy se arregalaram de surpresa. Não apenas Amy, Lynch e os outros, mas até mesmo os guerreiros genéticos que vieram para cá também estavam olhando para a projeção. A projeção não era estática. Luan percebeu que se podia dizer que esta cidade não tinha limites. Como a projeção mudava constantemente de posição, ele ainda não conseguia ver o fim. Havia inúmeras cidades de aço no chão e cidades flutuantes de vários tamanhos no ar. Elas estavam empilhadas, formando uma cena chocante. Van Glingling apresentou: todo o mundo das ruínas mecânicas de Ayer é muito maior que o nosso planeta Dak. O mundo inteiro é feito de máquinas. Vocês já viram a cidade de aço e a cidade flutuante lá dentro. O nível de tecnologia é muito mais avançado do que o de nós, humanos. Todo o mundo mecânico não está isento de perigos. Havia guardas mecânicos patrulhando por toda parte, e havia até mesmo todos os tipos de armadilhas fatais. Claro, também poderia haver todos os tipos de oportunidades. Isso dependerá da sua sorte. Observem aqueles prédios de aço. Quanto mais altos os prédios, maior a probabilidade de haver tesouros dentro. Os tesouros na cidade flutuante são muito mais preciosos do que os das cidades no solo. Quando Van Glingling disse isso, uma torre apareceu de repente na projetada cidade de aço. O topo da torre estava conectado a uma enorme cidade flutuante. Esta cidade flutuante era maior do que todas as cidades flutuantes que Luan já tinha visto. Os olhos de Luan se arregalaram em choque. A cidade flutuante tinha provavelmente milhares de quilômetros de raio, então era inimaginavelmente enorme. Você vê esta torre e aquela enorme cidade flutuante? Aquela era a área central de todo o mundo das máquinas Ayer. Lá estavam os maiores tesouros, e eles eram os mais preciosos. Se você tiver forças, pode tentar entrar e explorar, Van Glingling explicou. Mas a segurança vem em primeiro lugar, ela continuou após uma pausa. Os olhos roxos de Amy brilharam enquanto ela olhava para a enorme cidade flutuante com entusiasmo e expectativa. Temos que ir para a área central. Não apenas Luan, Amy e os outros. Todos os guerreiros genéticos que esperavam aqui podiam ver a enorme cidade flutuante na projeção. Imediatamente houve uma comoção. Todos estavam ansiosos para entrar no mundo mecânico e na região central da cidade. Assim, poderiam obter uma grande quantidade de recursos e voar alto. Com o passar do tempo, a projeção no céu de repente explodiu como uma luz branca deslumbrante. A luz branca envolveu toda a área de projeção. Quando a luz branca desapareceu, todos os guerreiros genéticos de nível 1 tinham desaparecido, deixando para trás apenas alguns guerreiros genéticos acima do nível 1.
Van Lingling ficou onde estava e observou a projeção das ruínas mecânicas de Ayer desaparecer lentamente antes de se virar e retornar para a rede Maple City. Nas ruínas mecânicas de Ayer, pilares de luz desceram do céu, densamente compactados e distribuídos pelas diversas cidades de aço. O raio de luz desceu do telhado de um prédio alto na cidade de aço. Quando o pilar de luz se dissipou, o corpo de Luyon apareceu. Luyon olhou ao redor. O que viu foi uma floresta de aço, exalando uma aura fria e mecânica. No céu, não muito longe, muitos carros voadores voavam. Nas ruas, ao longe, equipes de guardas mecânicos patrulhavam. Luyon estreitou os olhos. Estes são os restos de Ayer. Vamos ver onde Amy está primeiro. Luyon pegou seu cristal de comunicação e contatou Amy. Uma luz branca brilhou e a figura de Amy apareceu um momento depois. Atrás dela, havia muitas videiras roxas de Avenlu. Não muito longe, havia um alienígena de pele roxa, alto, mas magro, amarrado pelas videiras. Os Baru também eram uma das raças do continente Nuvem Branca. Amy, você está bem? Luyon desviou o olhar do morto Baru e olhou para Amy. Amy torceu o nariz e disse, você está me subestimando. Como alguma coisa pôde acontecer comigo? Sim. Luyon assentiu. Compartilhe sua localização comigo. Eu vou te encontrar agora. Tudo bem, ele disse. Ele já havia adicionado suas informações de contato ao cristal de comunicação para saber a localização da outra pessoa. Era a maneira mais conveniente de encontrar alguém. Luyon logo viu uma flecha branca aparecer no cristal de comunicação. A direção era bem na frente de Luyon. Luyon olhou para a selva de aço que se estendia até onde a vista alcançava e se virou para abrir a porta da sacada. Dentro do portão da plataforma celestial havia um lance de escadas incrustado com engrenagens. As escadas se estendiam até o chão. Luyon desceu as escadas. Logo, viu que a escada se ramificava e, no final da ramificação, havia uma porta que dava para um quarto. Luyon ergueu as sobrancelhas. De acordo com as informações que ele havia reunido, poderia haver tesouros em cada sala, mas também poderia haver guardas de aço ou armadilhas. Quanto ao que encontrariam, dependeria da sorte. Luyon naturalmente não largaria tal porta. Todo o seu corpo brilhou como uma luz vermelha enquanto ele ativava a luz vermelha de cobre. Ao mesmo tempo, ele plantou a semente da natureza em seu corpo. Depois de terminar os preparativos, Luyon se aproximou e abriu a porta. Atrás da porta havia uma sala com um raio de cerca de 500 metros quadrados. Era muito maior do que parecia por fora. Luyon viu 3 poções azuis espalhadas silenciosamente no meio da sala. Luyon ergueu as sobrancelhas, caminhou até lá e pegou a poção. A informação apareceu na mente de Luyon. Fluido genético de poder espiritual, nível 1. Contém uma grande quantidade de poder espiritual. Após o consumo, pode recuperar poder espiritual e também pode ser usado para refinar genes. Ao ver isso, os olhos de Luyon brilharam e ele sorriu. Ele precisava de cristais espirituais. Ele abriu uma garrafa de fluido genético de poder espiritual e bebeu, sentindo o poder espiritual surgindo. O fluido geno continha aproximadamente a mesma quantidade de poder espiritual que 100 cristais espirituais de nível 1. Era mais suave e fácil de absorver. Isso não era semelhante a um tesouro como a essência da Pedra da Lua. Luyon lembrou-se da essência de Pedra da Lua que havia obtido anteriormente na cidade de Arlenito. A única diferença era que se tratava de um produto tecnológico. Em poucas respirações, Luyon absorveu o poder espiritual no fluido genético do poder espiritual e bebeu as outras 2 garrafas. Ele olhou ao redor da sala e percebeu que não havia mais nada, então só lhe restou ir embora com pesar. Ele esperava que houvesse outros lugares com coisas tão boas. Luyon lambeu os lábios em antecipação. Se fosse esse o caso, ele seria capaz de temperar o gene da semente da natureza até a perfeição neste mundo de ruínas de Ayer. Ele saiu do quarto e continuou descendo as escadas. Nesse momento, um Kamã com armadura de couro preto surgiu do canto lá embaixo. Luyon viu o povo Kamã, e o povo Kamã naturalmente o viu.
Os dois se entreolharam e ficaram atordoados. Então, o Kama apertou as duas adagas em suas mãos e olhou para Lu Yuan com um sorriso sinistro. Humano, você teve azar de me conhecer. Raios de luz branca brilharam em seu corpo. No momento seguinte, ele se transformou em uma imagem residual e atacou Lu Yuan em alta velocidade. Os olhos de Lu Yuan brilharam com um toque de surpresa. Essa velocidade poderia ser comparada a de um guerreiro de elite no auge do estágio 1. E ele é um especialista. Enquanto Lu Yuan ainda estava em choque, o Kama já havia aparecido na frente dele. Um sorriso sinistro surgiu em seu rosto branco acinzentado, semelhante a uma rocha. As duas espadas curtas em suas mãos apontavam em direção a Lu Yuan. Lu Yuan não se moveu. As duas espadas curtas pousaram em seu pescoço. Ding! Era como se a espada curta tivesse perfurado o aço, emitindo um som agudo, mas não chegou a perfurar a pele. O sorriso no rosto do Kama congelou e seus olhos se arregalaram. Ele olhou para suas adagas em choque, como se não esperasse que não pudesse sequer perfurar a pele do humano. Nesse momento, Lu Yuan desferiu um soco. O povo Kama sentiu uma aura aterrorizante. Suas pupilas se contraíram, e ele só teve tempo de ver uma sombra negra passar rapidamente antes de sentir uma dor aguda na cabeça e perder a consciência. Lu Yuan olhou para o cadáver de Kama na escada com uma pitada de expectativa. Logo, o cadáver se transformou em luz branca e desapareceu, sem deixar nada para trás. Os olhos de Lu Yuan brilharam de decepção. Esse cara não encontrou nada. Pensando bem, fazia sentido. Afinal, eles tinham acabado de entrar nos restos mortais. Provavelmente ele tinha acabado de entrar nas terras do Gênesis. Afinal, eles tinham que ficar na relíquia mecânica El por 12 dias e, normalmente, todos só entravam na terra de origem depois de calcular o tempo. Isso era para evitar que eles deixassem a terra de origem em ruínas. Lu Yuan balançou a cabeça e continuou descendo as escadas. Capítulo 149. Edifício de 100 metros de altura 1. Na descida, Lu Yuan encontrou mais 2 quartos, mas eles já estavam abertos. Claramente, foram abertos pelo Kama de antes. Porém, não havia nada lá dentro. Logo, Lu Yuan chegou ao primeiro andar. O corredor do primeiro andar estava um pouco escuro, e o portão não ficava longe. Lu Yuan saiu e foi até a rua. A estrada tinha cerca de 30 metros de largura. Uma equipe de 6 guardas mecânicos patrulhava não muito longe. Quando avistaram Lu Yuan, seus olhos mecânicos brilharam em vermelho. De forma de vida descoberta. Confirmada como inimiga. Executem o procedimento de limpeza. Os 6 guardas mecânicos levantaram suas armas, reuniram energia e dispararam balas de energia azul em Lu Yuan. A velocidade da bomba de energia era muito rápida, e as flutuações de energia não eram fracas. Entretanto, isso não representava nenhuma ameaça para Lu Yuan. Ele nem se esquivou, permitindo que a energia atingisse seu corpo. Bum! 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 Uma forte explosão ocorreu, e as ondas de choque da explosão da bomba de energia se espalharam em todas as direções. Lu Yuan saiu correndo da explosão de energia azul, a lâmina vermelha escura em sua mão acenando, cortando os corpos dos 6 guardas mecânicos, cortando-os diretamente em vários pedaços. O corpo quebrado da proteção mecânica tinha correntes elétricas circulando ao redor dele, produzindo um som de chiado. 6 bolas de luz branca apareceram no ar. Lu Yuan se aproximou e pegou todas as bolas de luz. Ele descobriu que a luz estava cheia de fluido genético de poder espiritual. Os olhos de Lu Yuan brilharam. Isso é verdade. Será que cada guarda mecânico deixou cair fluido feno de poder espiritual? Como esperado do mundo em ruínas, que poderia deixar todos os guerreiros genéticos de nível 1 do continente Nuvem Branca loucos, os recursos aqui eram muito ricos. Ele pode não apenas ser capaz de aperfeiçoar a semente da natureza, mas também pode carregá-la e desenvolver a luz vermelha de cobre após um avanço. Ele poderia até fazer uma suposição ousada. Talvez ele tivesse poder espiritual para evoluir a semente da natureza ao nível de soberano, então, evoluir os genes recém-inscritos.
O coração de Lu Yuan se encheu de alegria e ele começou a se mover na direção de Ame. No caminho, Lu Yuan encontrou muitos guardas mecânicos nas ruas. O poder das armas de energia desses guardas mech era quase o mesmo de um ataque completo de um guerreiro de elite intermediário tipo 1. Não havia nada mais fraco do que isso. Para guerreiros genéticos comuns, poderia ser muito perigoso. No entanto, para Lu Yuan, era impossível sequer romper sua defesa. Com a bomba de energia, Lu Yuan avançou e cortou todos os guardas mecânicos. Assim como Lu Yuan havia imaginado, cada guarda mecânico deixaria cair um fluido genético espiritual. Em uma curta jornada, Lu Yuan obteve mais de 100 frascos de fluido genético de poder espiritual. Ele absorveu todos eles e continuou a aprimorar sua têmpera. Além dos guardas mecânicos, Lu Yuan também encontrou muitos guerreiros genéticos de outras raças. Havia muitos elfos, Kaman, kobolds, humanos e assim por diante. Haveria uma batalha em cada distância definida. Alguns deles eram guerreiros genéticos lutando contra os guardas mecânicos, enquanto outros eram batalhas entre guerreiros genéticos. Lu Yuan também matou muitos guerreiros genéticos e obteve algumas garrafas de fluido genético de força espiritual. Lu Yuan não ficou surpreso ao ver tantos guerreiros genéticos ali. Afinal, todo o continente Nuvem Branca consistia em mais de 10 raças, e cada uma dessas raças tinha um grande número de guerreiros genéticos. Embora nem todos os guerreiros do estágio 1 entrariam na relíquia mecânica de Ayer. Entretanto, apesar de saberem que eram fracos, a grande maioria dos guerreiros genéticos ainda vinham aqui para arriscar. Afinal, eles não seriam capazes de entrar na fonte de origem por um período de tempo após a morte. Sua velocidade de cultivo diminuiria. Uma perda tão pequena era aceitável para a maioria dos guerreiros de primeira patente. Por outro lado, se a sorte de alguém desafiasse os céus e obtivesse tesouros aqui, seria capaz de voar até o céu de uma só vez. Portanto, a maioria dos guerreiros de primeiro escalão provavelmente entrariam nas ruínas de Ayer. Também havia centenas de milhões de guerreiros de nível 1 aqui. É claro que os guardas mecânicos de patrulha comuns aqui tinham o poder de combate de uma elite intermediária de nível 1. Apenas um pequeno número de guerreiros de primeira categoria conseguiriam sobreviver. Depois do caos inicial, todos os guerreiros genéticos restantes tinham algumas habilidades. Ou eles encontraram um companheiro e se mudaram juntos, ou eram verdadeiros gênios. Mais de uma hora depois, os sons de luta ao redor de Lu Yuan haviam diminuído muito em comparação ao começo. A grande maioria dos guerreiros genéticos que vieram tentar a sorte já haviam ido embora. Eles seriam eliminados pelos guardas mecânicos ou seriam mortos e saqueados quando encontrassem especialistas. Lu Yuan também matou quase 100 guerreiros genéticos de várias raças. Claro, se a outra parte fosse humana, contanto que não atacasse Lu Yuan não tomaria a iniciativa de atacar. Afinal, encontrar um membro da mesma raça aqui poderia ser considerado um destino. Infelizmente, a maioria dos humanos que encontravam pelo caminho ainda tomava a iniciativa de atacar Lu Yuan ao vê-lo. Lu Yuan os mandava embora sem pensar duas vezes. Na rua, Lu Yuan correu para frente. Quando ele correu para uma esquina, ele parou de repente. Ele levantou a cabeça e olhou para um ponto não muito distante. No meio dos prédios de aço com cerca de 30 a 40 metros de altura, havia um prédio completamente preto com mais de 100 metros de altura. Os olhos de Lu Yuan brilharam, mostrando um toque de interesse. Nas ruínas mecânicas de Ayer, quanto mais alto o edifício de aço, mais precioso o tesouro poderia ser encontrado em seu interior. Este edifício de 100 metros de altura era o edifício mais alto que Lu Yuan já tinha visto. Lu Yuan pretendia entrar e dar uma olhada. Assim que Lu Yuan estava prestes a se mover, a sombra de um prédio alto ao lado dele flutuou, e uma garota élfica em armadura de couro preto saiu correndo da sombra. Capítulo 150. Edifício de 100 metros de altura 2. Ela segurava duas adagas nas mãos e seus olhos estavam cheios de uma forte intenção assassina. A adaga foi apontada para a nuca de Lu Yuan, que não estava coberta por sua armadura.
Quando a adaga se aproximou da nuca dele, os olhos da garota élfica brilharam com um toque de surpresa. Sucesso! Sua técnica de combate de nível 1 era de nível de líder, e seu poder destrutivo era extremamente forte. Os guerreiros genéticos que ela havia assassinado eram simplesmente incapazes de se defender contra ela. Ao longo do caminho, ela confiou em sua invisibilidade e ataques poderosos para matar muitos guerreiros genéticos. Ding! Nesse momento, a adaga atingiu a nuca de Lu Yuan, emitindo um som claro. A sensação de ser esfaqueada em um aço indestrutível fez o sorriso da garota élfica congelar, e suas pupilas se contraíram violentamente. Que tipo de defesa foi essa? Seu couro cabeludo ficou dormente. Sem pensar, sua cintura fina se curvou exageradamente para trás, e seu corpo pulou para trás como se ela não precisasse parar. No entanto, ela havia recuado apenas menos de 1 metro quando a luz vermelha escura de uma espada passou por ela. A consciência da elfa mergulhou na escuridão. Lu Yuan, que segurava a lâmina vermelho escura, já havia se virado. Olhou para o cadáver no chão com um toque de surpresa nos olhos. Essa garota élfica era um pouco forte. A capacidade de percepção atual de Lu Yuan não era considerada fraca. Entretanto, ele ainda não conseguiu encontrar a garota élfica invisível. Foi somente quando ela se revelou e começou seu assassinato que Lu Yuan percebeu o perigo. Além disso, o poder de suas habilidades de combate era bastante forte. Ele sentiu dor ao ser esfaqueado no pescoço. Essa elfa provavelmente tinha um gene de nível de liderança gravado nela. O corpo da garota élfica se transformou em uma luz branca e desapareceu, deixando uma pilha de fluido genético espiritual no chão. Os olhos de Lu Yuan brilharam, revelando uma pitada de surpresa. Ele pegou os itens. Havia um total de 78 tubos. Além do fluido espiritual geno, Lu Yuan também obteve outro item. Era um pilar de metal hexagonal vermelho. A informação apareceu na mente de Lu Yuan. Granada de fogo X-211. Poder explosivo equivalente ao ataque de potência máxima de um líder de nível baixo de nível 2. As pupilas de Lu Yuan se contraíram levemente enquanto ele olhava para a granada. Na verdade, era equivalente a um golpe de um líder de nível 2 de baixo escalão. Se ele fosse atingido de frente pela explosão, ele ficaria ferido mesmo com sua defesa atual. A colheita desta garota élfica foi realmente boa. Como esperado, ela era bem forte. Foi uma pena que ela não teve sorte de conhecer Lu Yuan. Lu Yuan sorriu e recolheu todos os itens caídos. Continuou avançando em direção ao prédio de 100 metros de altura, absorvendo todo o fluido de gene espiritual pelo caminho. O edifício de 100 metros de altura era cercado por prédios baixos de aço e, na frente dele, havia um pequeno quadrado com um raio de mais de 200 metros. Havia equipes de guardas mecânicos patrulhando perto da praça, totalizando 10 equipes. As armas nas mãos de cada um dos guardas mecânicos pareciam ser de qualidade superior e mais complicadas do que aquelas dos guardas mecânicos que patrulhavam as ruas. Na entrada do prédio, havia um guerreiro mecânico de 3 metros de altura carregando um machado de aço gigante. Só de estar ali, o guerreiro de ferro exalava uma forte sensação de opressão. Havia apenas uma rua do lado de fora da praça e, de um lado dela, 3 guildas se avaliavam atentamente. Ao longe, havia cadáveres de várias raças. Era impossível que essas pessoas fossem as únicas que descobriram o edifício de 100 metros de altura, mas as outras já haviam morrido em suas mãos. Os 3 grupos consistiam em 6 homens com cabeça de cão, 5 cama e 7 goblins verdes com pele verde e olhos vermelhos. Eles tinham cerca de 1,5 metro de altura e 2 chifres curvos na cabeça. O povo com cabeça de cachorro, o povo camã e o povo diabo verde estavam em um triângulo, e a atmosfera era pesada. Eles se entreolharam com vigilância e fria intenção de matar. Após um momento de silêncio, o líder do grupo, um homem gigante de 2 metros de altura, com cabeça de cachorro e um cajado de ferro preto na mão, revelou um sorriso sinistro. Nossa força é praticamente a mesma, então um confronto aqui não vai resolver nada. É só perda de tempo. Cada minuto e segundo nos restos mortais é muito precioso.
Você não quer desperdiçá-los aqui, quer? O líder dos Kamen era um guerreiro com um machado gigante. Ele olhou friamente para o homem com cabeça de cão. O que você quer dizer? O homem com cabeça de cachorro riu. O que quero dizer é que devemos trabalhar juntos e matar todos esses guardas mecânicos. Depois de derrubarmos este prédio, usaremos nossas próprias habilidades para lutar pelos despojos de guerra. O que você acha? O líder dos Homens Diabo Verdes segurava um cajado verde escuro e estava cercado por uma névoa verde. Ele olhou para o Kobold, depois para o Kaman, e disse com uma voz áspera: quem sabe se vocês vão conspirar secretamente contra nós? O povo Kaman olhava para os Kobolds e Demônios Verdes com desconfiança. Afinal, aquelas eram as ruínas mecânicas de Ayer, e poderia haver muitas coisas boas naquele prédio de 100 metros de altura. Todos eram de raças diferentes e nem se conheciam, então como poderiam acreditar facilmente nas palavras de um estranho? Essas três equipes já haviam demonstrado grande força antes, então estavam cheias de medo umas das outras. Sou Ilvu, o terceiro filho do chefe da tribo Dentes de Ferro. Em nome da tribo Dentes de Ferro, prometo que não faremos mal aos nossos aliados antes de conquistarmos esta torre. Ilvu sorriu e disse: não temos muito tempo. Não se esqueçam de que não somos os únicos nesta área. Ninguém pode garantir que não virão outros especialistas. Cada segundo que perdemos aqui, maior a mudança. Nesse momento, os tesouros lá dentro podem não ser nossos. Vocês vão ficar esperando aqui. Ao ouvir as palavras de Ilvu, os olhos dos Kaman e dos Demônios Verdes brilharam. Era com isso também que eles estavam preocupados. Havia muitos guerreiros genéticos que chegaram às ruínas mecânicas de Ayer. Embora um grande número de caras fracos tenham sido eliminados no começo, definitivamente havia muitas pessoas fortes que permaneceram. Na verdade, pode até haver existências mais poderosas que elas. Se outra pessoa estivesse de olho neste edifício alto, teria que enfrentar ainda mais oponentes. Após um momento de silêncio, o líder dos Kamen falou primeiro: então vamos cooperar. Eu sou o Banwoo. Os olhos vermelhos do líder dos Demônios Verdes brilharam e ele revelou um sorriso miserável. Sou Nina e estou feliz em trabalhar com você. Ilvu deu um suspiro de alívio e um sorriso apareceu em seu rosto. Muito bom. O guerreiro mecha que guarda o portão parece muito forte. No entanto, com a força das nossas três equipes, não deve ser muito difícil atravessar este prédio alto. Não há tempo a perder, então vamos lá. Banwoo disse um tanto ansiosamente. Nina assentiu. Assim que ele estava prestes a falar, a expressão de todos mudou ligeiramente e eles se viraram para olhar a rua atrás deles. Um homem de armadura preta veio correndo do outro lado da rua. Ao ver este humano, os membros das três equipes ficaram atordoados. Ilvu sorriu horrivelmente e disse: humano. Ele ainda estava sozinho. Você ousa vir aqui? Banwoo segurava o machado de batalha na mão. Mate-o e haja rapidamente antes que mais pessoas cheguem. Nina sorriu, e uma luz verde apareceu no cajado em sua mão. No momento seguinte, uma flecha verde foi disparada em direção aos humanos à distância. Luan caminhou pela rua em direção ao prédio de 100 metros de altura. Percebeu que, quanto mais se aproximava do prédio, menos ruas havia. Era como se todas as ruas laterais estivessem convergindo para a rua principal, e logo só restasse uma rua principal. Luan correu pela estrada principal e viu mais de uma dúzia de guerreiros genéticos reunidos no final da estrada. Esses guerreiros genéticos foram divididos em 3 grupos e olhavam uns para os outros. Luan ergueu as sobrancelhas. Não parou e continuou a se aproximar deles. Pelo que ele percebeu, esses 3 times não pareciam ser uma grande ameaça para ele. Ele planejou se livrar de todos os 3 times antes de ir para o prédio. Assim que Luan correu alguns passos, uma flecha verde foi atirada nele. Quem lançou o ataque foi o Diabo Verde. Luan ficou atordoado. Ele nem tinha lançado um ataque ainda, e essas pessoas já o tinham atacado. O canto da boca de Luan se ergueu, revelando um sorriso. Foi muito bom.
Ele apertou a lâmina vermelha escura com força, e o poder em suas pernas explodiu. Estrondo. Uma rachadura semelhante a uma teia de